Olá, bom dia! Nós começamos este Extra Classe aqui do Parque Orlando de Carvalho Silveira, na região nordeste de Belo Horizonte, porque hoje vamos falar de cidades sustentáveis, dando sequência à exibição de programas sobre temas discutidos na Rio+20. Afinal de contas, o que é preciso ser feito para que os centros urbanos tenham qualidade de vida e conciliem desenvolvimento econômico, justiça social e respeito ao meio ambiente? Os caminhos são variados e algumas propostas foram apresentadas na Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, no mês passado no Rio de Janeiro. Na Cúpula dos Povos, a sociedade civil exigiu investimentos em mobilidade urbana e condenou a privatização dos espaços públicos e o sistema capitalista, considerado o grande responsável pelos problemas que as cidades enfrentam. Você confere agora a reportagem feita por nossa equipe durante a Rio+20 sobre a exposição montada a partir do conceito de sustentabilidade. Sustentabilidade, mais do que um conceito, uma experiência transformadora. Foi esta sensação que a exposição Humanidades, em cartaz durante a Rio+20, proporcionou ao público. 220 mil pessoas que passaram pelo local durante o mês de junho foram convidadas a refletir, através da arte, sobre caminhos possíveis para a construção de cidades mais sustentáveis. O objetivo da gente, quando criou esse espaço aqui, era mostrar para a população da cidade do Rio de Janeiro, para as milhares de pessoas que estão visitando a gente nesse período, um pouquinho do que estava sendo discutido na Rio+20. O que é a sustentabilidade, quais são essas questões que as pessoas estão falando tanto, já que no Rio Centro as discussões são fechadas, são restritas aos técnicos, a gente quis criar aqui um ambiente onde as pessoas pudessem vir, pudessem conhecer. Quis mostrar para essas pessoas realmente uma experiência. Ninguém sai daqui sabendo o que é sustentabilidade num texto, sai daqui de um pouquinho diferente do que entrou, com uma experiência diferente. Criada pela cenógrafa Bia Lessa, a exposição se estendeu por 10 salas instaladas em estrutura metálica montada sobre o Forte de Copacabana, um dos cartões postais do Rio de Janeiro. O público pôde observar de perto instalações de arte retratando os grandes problemas que afetam os centros urbanos e a natureza. Tudo isso por meio de obras que usaram dos mais variados recursos visuais e sonoros. Uma profusão de imagens, cores, sons e sensações. Na sala Mundo Dividido, a ideia era levar o visitante a uma reflexão sobre a desigualdade social numa crítica ao capitalismo. Uma sociedade sustentável não é apenas aquela que cria condições materiais para reproduzir-se no tempo, mas é também aquela capaz de produzir coesão, de produzir alguma unidade, algum consenso mínimo em torno de valores. Isso não se faz no mundo contemporâneo sem que a equidade que está enunciada na Constituição seja efetivamente respeitada em todas as suas dimensões. O espaço sediou também debates, como o da cúpula dos prefeitos de várias partes do mundo, interessados em discutir o desenvolvimento urbano sustentável. Para que uma cidade seja sustentável, é necessário construir solidariedade. Sí, a solidariedade debería ser una política pública, valores, es decir, la amistad, el apoyo, el apego hacia otros ciudadanos y ciudadanas. Si usted construye eso, entonces va a tener una ciudad sustentable. ¿Por qué? Porque logramos ciudadanos y ciudadanas empoderados en su barrio, ¿sí? Solidario con el uno, solidario con el otro, entre los seres humanos, buscando cómo ir solucionando sus problemas. La sustentabilidad pasa por la felicidad con que sus habitantes vivan normalmente el día a día en ciudades grandes, sobre todo, que muchas veces es difícil el vivir en paz. A exposição também recebeu milhares de estudantes que aproveitaram a oportunidade para deixar sua mensagem. Não há soluções milagrosas, mágicas, nem messiânicas. Isso não vai se resolver num Fiat redentor. Isso vai se fazer pela prática de todos nós em nossas respectivas áreas de atuação, nas diferentes instituições, levando em conta de que maneira cada um de nós está contribuindo, seja para o aprofundamento das desigualdades e dos preconceitos, seja para a degradação do planeta, a redução da biodiversidade e criação de condições materiais que inviabilizem a vida no planeta. Nós temos de considerar esses problemas na sua globalidade e agir, na medida do possível, com os nossos próximos,
nos bairros, nas nossas associações, nas categorias profissionais, onde nós pudermos, inventivamente também, individualmente, criativamente, nessa direção. Os caminhos acabam confluindo na criação de uma situação de mais qualidade. Em busca de mais informações sobre este assunto, o Extra Classe entrevistou 2 especialistas para falar da mobilidade urbana e do consumo. Eles lançaram um olhar crítico em torno de problemas e soluções para estes 2 temas, apontados como centrais nas discussões sobre cidades sustentáveis. Confira agora estas entrevistas. Nós estamos aqui no Museu Histórico Abílio Barreto, em Belo Horizonte, com o historiador Yuri Mesquita, que é autor de um estudo sobre como essa cultura do automóvel mudou a paisagem da capital. De que forma isso ocorreu, Yuri, e como essa cultura afetou a mobilidade urbana? Na verdade, eu comecei meu estudo procurando saber o que aconteceu com os rios de Belo Horizonte. Porque eu nasci aqui na década de 80 e não tinha conhecimento de quase nenhum desses rios, só do Arrudas, que já estava bem debilitado nessa época. E eu, ao estudar e dar uma analisada nos documentos, eu comecei a perceber que esses rios foram sendo colocados à margem da vida urbana em Belo Horizonte desde a fundação da cidade, que eles já foram canalizados para seguir um curso das ruas. As ruas não seguiram o curso dos rios. Isso já foi um problema que aumentou a incidência de enchentes. Aos poucos, esses rios foram sendo colocados à margem da vida urbana. Mas, principalmente a partir de meados da década de 50, a gente teve um elemento novo na capital, foi um aumento muito rápido do número de automóveis. Também por causa de um projeto desenvolvimentista específico que privilegiou o automóvel e o asfalto. Então, a partir desse período, a hipótese central desse projeto é de que essas canalizações, claro que a questão sanitária sempre foi muito forte, mas essas canalizações elas estariam muito mais relacionadas a um projeto desenvolvimentista que colocou o carro como o protagonista, tanto no cenário urbano, isso foi refletido, e por causa disso essa canalização foi feita para ampliar a malha de asfalto da cidade e para dar mais espaço para o automóvel. O veículo motorizado a diesel ou a gasolina, eles se confundiam com o progresso. E o que aconteceu, o que já vinha acontecendo no Belo Horizonte, mas foi aumentando a partir desse aumento do asfalto, desse incentivo à compra do carro pessoal, foi o aumento da poluição da cidade, que a partir dos anos 60 e 70 já era perceptível, não tão como hoje, mas isso acontecia. Com a canalização dos córregos, ou com a diminuição das florestas ao redor de Belo Horizonte e a diminuição das árvores dentro da cidade, se aumentou o calor. E no momento, e o que aconteceu no caso da mobilidade? Você teve ampliação e no primeiro momento você tinha até a sensação de que o trânsito melhoraria. Mas o que acontece é que quanto mais se ampliava o asfalto, mais se incentivava a compra do carro pessoal e mais pessoas foram tendo condições de comprar esse automóvel. E o trânsito acabava voltando a índices piores do que antes dessas obras. Isso pode ser percebido até hoje, quando você vê, por exemplo, o Boulevard Arrudas, ou a linha verde, ou a duplicação do Antônio Carlos. Quando elas foram inauguradas, elas poderiam até passar a sensação de que seria uma solução para esse tráfego intenso. Mas a compra do automóvel pessoal aqui no Brasil nos últimos anos foi tão maior, cresceu tanto, que aconteceu foi que essas vias se tornaram insuficientes muito rápido. Você tem a duplicação de vias, você tem um grande incentivo à duplicação de estradas, de vias urbanas, mas você não tem o mesmo incentivo para o transporte público. O transporte público que faça com que a pessoa tenha a opção de deixar o carro pessoal em casa e ir nesse transporte público. Você tem que incentivar o transporte público, fazer um grande projeto urbano que dê conta de melhorar o trânsito e de melhorar a mobilidade nas cidades. Pois é, Yuri, essa era até uma pergunta, como desatar esse nó e resgatar inclusive a paisagem de Belo Horizonte? Isso é possível? Infelizmente, isso não é possível no momento, até por causa da nossa cultura do automóvel ainda muito forte. Aqui, por exemplo, na Prudente de Moraes, a gente tinha um córrego do Leitão, mas quem sabe que esse córrego está ali? As gerações futuras talvez nem sabem da existência do Arrudas, que é um córrego que está em alguns espaços ainda está aberto, mas muito deteriorado. Então você tem, desde essa época dos anos 60, 50, o asfalto também como sinônimo de embelezamento urbano. Então, para essa cultura do carro, essa cultura do asfalto, que é uma cultura que é muito presente nos Estados Unidos, mas ela conversou aqui com elementos aqui do Brasil, tem uma cor local muito forte, o asfalto é um embelezamento urbano também. Então, enquanto essa cultura for tão forte como ela é no momento,
é muito difícil você vislumbrar que você vai tentar fazer uma iniciativa aqui para recuperar algo da paisagem que tinha em Belo Horizonte. O problema é que esses rios já estão canalizados e eles viraram sinônimo de esgoto. Igual você não vê, passando aqui tinha um córrego, você fala que tem um esgoto debaixo dessa rua. Agora, Yuri, tendo em vista esse cenário, a solução para o problema da mobilidade urbana passa necessariamente pelo investimento em transporte público de massa e de qualidade, é isso? A gente vê que vários automóveis estão só com uma pessoa, só com o motorista. Se a gente conseguisse tirar todos esses automóveis com uma pessoa só e colocasse essas pessoas num transporte público de massa e de qualidade, a gente não teria um trânsito tão ruim como nós temos hoje. Então você tem que ter um transporte em massa que leve em consideração a região metropolitana, todos os aspectos da vida urbana, a mobilidade dessas pessoas, onde as pessoas vão trabalhar. Tem que ser um investimento a longo prazo, que tenha com bastante planejamento, para que esse transporte público seja realmente efetivo e com bastante qualidade, que dê essa opção tanto ao dono do carro pessoal, para deixar esse carro em casa, e também ter uma opção de qualidade para as pessoas que não têm condição de comprar esse carro, uma condição de qualidade e uma condição mais barata. Se um planejamento for bem feito, você pode oferecer sim um transporte mais barato, um transporte de qualidade. Nós estamos aqui na Praça da Assembleia Legislativa de Minas Gerais com a educadora ambiental Desirê Ruas. Você vai falar para a gente um pouco sobre esse tema do consumo. Desirê, qual a importância de discutir o consumo dentro desse debate sobre cidades sustentáveis? A gente sabe o quanto que o consumo é determinante nas questões das cidades. O modelo de produção e consumo, ele é tido como o grande responsável pelas sérias questões ambientais que a gente está vivendo. O nível de consumo, ele aumenta cada vez mais, não tem como você avaliar um retrocesso nesse processo. Na medida em que as pessoas estão tendo maior poder aquisitivo, isso acontece em vários países, o que por um lado é bom, porque as pessoas estão com melhores condições de vida. Por outro lado, essas melhores condições de vida significam o quê? Significam um impacto maior no ambiente. E isso repercute na qualidade da cidade, são mais carros nas ruas, significa mais alimento industrializado que é consumido, congelados e uma série de alimentos que demandam mais energia para a fabricação da sua embalagem e depois no descarte dessa embalagem. E as pessoas têm a ilusão de que a reciclagem, destinação desses resíduos para a coleta seletiva seja a grande solução, o que na verdade não acontece. Porque a reciclagem ela é um processo industrial, ela é um processo que vai consumir energia, vai consumir água. E, na verdade, nós estamos fazendo algo que deveria ser feito lá na ponta. Quando a gente reduz o número de embalagens, quando a gente repensa os processos lá no início, a gente está ganhando muito mais em termos ambientais. Eu acho que quando as pessoas começam a ter um pouco de noção de todo esse processo, de toda essa cadeia produtiva, que utiliza os produtos de uma forma como se fosse uma linha reta e não pensa nessa questão cíclica que é fundamental nos processos naturais, nos processos da natureza, que são mais orgânicos, são mais próprios para não trabalhar em cima de desgaste, que o desgaste seja minimizado. Eu acho que as pessoas podem estar tomando um novo rumo nas suas escolhas, nas opções, que o mercado hoje oferece opções. Mas eu acho que tem que ficar atento também para a questão da maquiagem verde, de não abrir mão do pensamento crítico sobre esses produtos que hoje estão no mercado. O marketing hoje faz uso dessa questão do selo verde, ecologicamente correto, produto sustentável, e as pessoas costumam consumir sem culpa. Consumir sem culpa significa dizer, não, eu estou comprando um produto que tem um selo verde, eu estou mandando o produto para reciclagem, então eu estou fazendo a minha parte. E a sociedade vai ter que fazer mais do que isso. Só isso não é suficiente. Porque mesmo esse produto sustentável, ele tem um impacto muito grande sobre o ambiente, mesmo mandando um produto para coleta seletiva, ainda assim a gente não está fazendo o que a gente precisa fazer. É preciso mudar o modelo de desenvolvimento? A gente precisa mudar o modelo de produção, isso depende das indústrias, dos processos, da tecnologia, e a gente precisa mudar também as nossas escolhas enquanto consumidor. Isso quer dizer que nós vamos precisar reduzir o consumo. Agora, como que isso vai ser feito, realmente vai depender muito dessa mudança de valores. Qual papel a mídia pode desempenhar nesse debate? Ao mesmo tempo que a mídia coloca, a mídia hoje ela é responsável por trazer muita informação sobre os problemas ambientais. Na verdade, problemas socioambientais. Eu acho que a gente tem sempre que ver essa questão do socioambiental, porque não existe um ambiente sozinho. A sociedade ela está ali o tempo todo interagindo com esse ambiente.
Então, quando a gente pensa que a mídia está contribuindo com entrevistas, com documentário, com informação, as pessoas estão hoje sabendo uma série de temas que antes elas não sabiam. Mudanças climáticas, né, o aquecimento global, a questão dos resíduos, da extração de matéria-prima. Mas, ao mesmo tempo, a mídia trabalha em cima do mercado publicitário. Então, essa questão da indução ou do estímulo ao consumo é muito forte. Induz, né, não sei se a palavra induz é muito forte, mas há um estímulo muito grande para que a sociedade troque de celular o tempo inteiro, troque de carro o tempo inteiro, porque o chique, o que tem valor nesse mundo capitalista, consumista, se chama você ter, se chama um status que realmente pode ser repensado. Será que a gente precisa acompanhar essa tecnologia da forma como ela é feita? Hoje a gente tem o termo chamado obsolescência programada, que os produtos já são feitos para estragar rapidinho, para que a gente possa realimentar essa roda de consumo. E hoje é mais do que sabido que esse consumo, ele não está adequado ao nosso planeta. Nós temos um planeta limitado e um volume de consumo ilimitado. Onde é que a gente vai parar com tudo isso? E a educação? Qual o papel da educação dentro dessa discussão sobre cidades sustentáveis? Se a gente quer mudar, a gente vai ter que partir para a educação. Mas a gente se pergunta também, a gente tem tanta informação no mundo e ainda assim a gente tem pouca ação. Porque esse processo entre a informação e a ação é esse processo da consciência, da sensibilização. Então esse meio do caminho aí vai depender de muitos estímulos, de situações individuais, de mudanças que são de cada pessoa. Então o papel do educador, o papel da mídia, das pessoas que se preocupam em estar mudando essa realidade, é estar incentivando esse processo de mudança, que é muito individual. A gente fala da questão da infância, como que é importante se trabalhar novos valores e valores positivos de cooperação, de respeito e de cuidado com o ambiente e com as pessoas. E a gente vê uma publicidade dirigida ao público infantil extremamente agressiva, extremamente incentivando essa questão de um consumo que é totalmente desenfreado. Então essa questão da consciência antes do consumo, né, o nosso grupo ele trabalha por essa questão de um consumo diferente. Que consumo diferente é esse? É um consumo que tem a consciência em primeiro lugar. Não é um consumo consciente, solidário, um consumo criativo, um consumo diferente. É um consumo que, na verdade, não é adjetivado. É uma consciência que tem que vir à frente de todas as nossas ações, de escolhas, de tudo isso. Eu acho que são muitos os caminhos e essa questão do consumo ela é crucial para se pensar as cidades sem esquecer desse poder público, que precisa estar mais atuante. Confira agora o vídeo da campanha do Simpro Minas pela Paz nas escolas e logo em seguida a agenda da semana. Tem algo errado quando, em dia de prova, o professor fica mais nervoso que os alunos. Tem algo de errado na escola. É hora de corrigir. O Coral Lírico de Minas Gerais interpreta nesta quinta, 26 de julho, às 8 da noite, obras de um dos compositores mais significativos da América Latina, José Maurício Nunes Garcia. A apresentação da série Concertos na Cidade acontece no Museu Mineiro, em Belo Horizonte. A entrada é gratuita. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.